Que alegria, amados irmãos, mais uma oportunidade que temos de cultuar o nosso Deus. De, apesar da distância, apesar de cada um estar em seus lares, mais um culto online, mas é culto ao Senhor e podemos ter a grande oportunidade de, como se estivéssemos juntos, em comunhão, todos unidos, louvando ao Senhor, adorando a Ele, prestando este culto de adoração a Ele. Aqui no templo apenas eu e minha família para podermos fazer a gravação deste culto, mas que os irmãos estejam em seus lares acompanhando reverentemente com suas Bíblias, todos os atos, louvando a Deus, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor. Iniciemos então o culto de adoração desta noite. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O tema do culto desta noite é: escolhei hoje a quem servais. Isso é que nós vamos tentar trazer aqui nesta noite, essa palavra de chamamento da igreja para servir ao Senhor diligentemente. Escolhei hoje a quem servais. E para este momento de adoração ao nosso Deus, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 115 e para fazermos esta leitura e de forma alternada. Como fizemos no culto anterior, a Isabela estará representando a igreja nesta leitura. Salmo de número 115. Nos diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. É com este último verso que nós vamos adorar ao Senhor neste momento, meditando nessas palavras. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar o Israel que nos conduza nesta oração. E depois vamos adorar ao Senhor com o hino Louvor ao Deus de Abraão, hino 21. Oremos em adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso querido Deus e amado Pai, agora nós entramos em Tua presença aqui para nos lembrarmos, Senhor, que mesmo nesses tempos difíceis devemos sempre cultuar ao Senhor, ó Pai. Amém. Obrigado porque nós podemos estar aqui, estamos sendo como instrumentos utilizados para transmitir a Sua palavra a todo mundo, ó Pai. Abençoe a todos, Senhor. Obrigado por estar sempre conosco, Senhor.
te adoramos porque o Senhor é muito bom, é misericordioso, Pai. Sempre nos abençoa, nos livra de todos os males da vida, Pai. Obrigado por essa situação que estamos passando, que só o Senhor sabe quais são os propósitos verdadeiros, ó Pai. Mas que o Senhor faça a Tua vontade com isso, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, abençoe a todos e livre-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Esse momento agora que vamos entrar no culto, momento de confissão, de contrição. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmos 32, Salmo 32. Farei a leitura dos versos de 1 a 5 e peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. Salmo 32, versos de 1 a 5. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Um salmo que nos ensina a confessarmos ao nosso Deus os nossos pecados, a não guardarmos, não nos calarmos, mas confessarmos ao Senhor. Porque Ele tem misericórdia de nós, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele perdoa os nossos pecados quando nos chegamos a Ele
em oração e súplica e clamor pelo seu perdão. Convido a igreja então a orar nesse momento, confessando ao Senhor os seus pecados e colocando-se na presença do Senhor, pedindo que Ele receba o nosso culto nesta noite, já desde o momento da nossa adoração, com o perdão dos nossos pecados. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em culto diante da Tua presença, adoramos o Teu nome, louvamos a Ti, que é digno de toda honra, de toda adoração, de todo o nosso louvor, e o fazemos, ó Deus, na certeza de que o Senhor ouve dos céus e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Conhecemos a nossa natureza e sabemos que quando nos calamos, os nossos ossos, ó Pai, ficamos totalmente abatidos, ó Deus, envelheceram os nossos ossos, ó Deus, como diz o salmista, ó Deus, pelos nossos constantes gemidos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e confessamos ao Senhor, Pai, que somos pecadores, que somos de nossa natureza caída, Senhor, nós pecamos e transgredimos a Tua lei, mesmo contra a nossa própria vontade. O homem interior, mas o homem exterior, ele se corrompe. Ó Deus, por isso nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, convido os irmãos ainda, neste momento de súplica pelos seus pecados, fazermos do hino súplica do redimido a nossa oração de forma cantada ao nosso Deus. Súplica do redimido, hino 97. Cantemos ao som do hino. Convido os irmãos agora para o momento de consagração ao nosso Deus, abrindo suas
suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, faremos a leitura dos versos de 1 a 13. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. Faremos essa leitura também de forma alternada. Lucas 16, de 1 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, neste momento, nós vamos convidar aos irmãos aí que estão nos seus lares, para que, meditando nesta palavra, fiquem atentos ao compromisso que nós temos com o nosso Deus, da nossa consagração em todas as áreas, inclusive na área financeira, sendo fiéis em seus dízimos e ofertas. E pedimos aos irmãos, mesmo nesse período aí, nesse momento que estão passando distantes, que os irmãos possam entregar fielmente seus dízimos e ofertas à nossa tesouraria. A palavra de Deus nos chama a atenção neste sentido. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Não podeis servir a dois senhores, ou há de agradar a um e aborrecer-se de outro, amar a um, se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pensando nisto, no nosso compromisso, na nossa consagração ao nosso Deus, meditando nessas palavras, vamos agora também cantar ao nosso Deus dois cantos, dois louvores de adoração, de louvor, de consagração da nossa vida ao nosso Senhor. Pois somente seria muito
Louvado seja o nosso Deus por este momento de louvor ao nosso Senhor, pelas letras que cantamos em adoração ao nosso Deus, sejam verdadeiras, que possamos descansar no Senhor, encontrando nele o nosso abrigo. Vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Curva sua cabeça, vou pedir a Isabela que nos conduza nesta oração de consagração ao nosso Deus. Senhor Deus, estamos aqui na sua presença, Senhor, mais uma vez aqui no seu dia, Pai, para te agradecer, Senhor Deus, por nossos irmãos, Senhor Deus, por tudo aquilo que os seus filhos fazem, Senhor Deus, em gratidão a Ti, Senhor Deus. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor colocou nos corações de cada um, Senhor Deus, para estarem contribuindo na sua casa, Senhor Deus. Esteja colocando esse dinheiro em boas mãos, Senhor Deus. Amém. Esteja abençoando tudo que for entregue a Ti, Senhor Amém. Deus, para que possa ser usado de forma correta, da maneira que melhor Te agrade, Senhor Deus, Te represente e Te honre, Senhor Deus. Obrigada por tudo, que o Senhor continue nos abençoando no dia de hoje e pelo resto da nossa semana, Senhor Deus. Obrigada por tudo mais uma vez. Em nome do Seu Filho Jesus é que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Corrigindo, consagramos ao Senhor os dízimos que serão entregues à nossa tesouraria. Irmãos, passemos então ao momento de edificação, momento da leitura e pregação da palavra que o Senhor tem preparado para a igreja nesta noite. Peço aos irmãos que abram então as suas Bíblias no Evangelho, ainda mantenham aqueles que não fecharam as suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E para a mensagem desta noite nós vamos ler o texto que se encontra a partir do verso 19 até o verso 31. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, dos versos 19 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi lida neste momento, neste texto tão importante, Pai, para o nosso ensino acerca daquilo que devemos fazer neste mundo e que reflete na nossa eternidade e também a realidade da eternidade, daquilo que nós não conseguimos neste lado em que vivemos da nossa existência contemplar, mas o Senhor revelou a nós. Obrigado pela Tua revelação, obrigado porque esta palavra está preservada para que nós saibamos qual é o destino da nossa alma, o que está nos reservado após esta vida. Ó Deus, que todo o ensino deste texto possa calar profundamente em nossas mentes e corações nesta noite. É a minha oração e peço que o Senhor abra as mentes e os corações dos irmãos amados que estão em seus lares neste momento, acompanhando esta palavra, que possa realmente calar profundamente em seus corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, esta passagem não é uma passagem fácil. Muitos comentaristas afirmam isso com toda razão. Também não é uma passagem popular. Apesar de ser uma passagem muito forte, muito importante na palavra de Deus, nunca é fácil tratarmos desse assunto tão difícil que é as consequências reservadas para aqueles que não temem a Deus, que é o inferno. Essa passagem nós poderíamos falar, fôssemos dar um título para esta passagem, poderíamos falar que esse texto fala sobre a realidade do inferno. Mas não fala apenas do inferno, esse texto também fala do céu. Então é uma passagem que fala de céu e inferno, mas essa passagem também ela fala, antes disso, ela fala de uma situação vivida aqui neste mundo, que reflete lá na eternidade. Por isso eu escolhi como tema da mensagem desta noite a seguinte ideia: o teu Senhor nesta vida é quem determinará a tua vida na eternidade. Aquilo a quem você serve, aquele que é o seu Senhor nesta vida, este Senhor determinará a tua vida na eternidade. É isso que o texto nos mostra de forma muito clara. Este texto é uma parábola que Jesus está aqui elucidando para os seus discípulos e também para os fariseus que estavam ali a ouvi-lo. Se nós observarmos o capítulo 15, Jesus ali ele vai falar das misericórdias do Senhor para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Ele vai mostrar como o pastor, ele tem preocupação com a sua ovelha. Ele pode ter 100 ovelhas, mas se uma delas se perde, ele vai ao encontro dela. O capítulo 15 também ainda mostra a parábola do filho pródigo, aquele que quis a sua herança, abandonou o seu pai, tomou e insultou o seu pai, abandonou o seu lar, saiu pelo mundo, mas um dia ele se arrependeu e voltou arrependido. E o seu pai prontamente o acolheu, o seu pai prontamente o recebeu em seu lar novamente. Ele vai dizer: teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que se encerra o capítulo 15. Neste capítulo 16, o Senhor está orientando os seus discípulos com relação ao perigo deles incorrerem em cair na questão do amor ao dinheiro.
E Jesus, então, ele vai trabalhar uma parábola com os seus discípulos para mostrar-lhes que eles não deveriam ficar apegados aos bens materiais deste mundo. Tanto que o versículo 13 ele termina conforme nós lemos na liturgia: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus estava ali então instruindo os seus discípulos e citou e falou desta parábola para eles deixarem de amar as riquezas, como aquele filho pródigo que amou as riquezas do mundo, abandonou o seu lar, abandonou sua família, queria a riqueza, queria viver regaladamente, sem prestar contas ao seu pai, sem prestar contas à sua família, viver dissolutamente, usufruindo de todos os prazeres que a riqueza poderia lhe dar. Só que a riqueza dele acabou e ele voltou arrependido. Então Jesus agora ele fala para os seus discípulos para que eles não sirvam a Deus e a riqueza, porque não tem como. Não tem como. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Mas a continuidade dos versículos seguintes vai mostrar que também, não só os discípulos estavam ali, mas os fariseus também estavam ali. E ao ouvirem isso, diz o versículo 14, o ridicularizavam. Eles ficavam ali então, ridicularizando aquelas palavras de Jesus. Mas o texto nos traz uma grande revelação: os fariseus eram avarentos. Os fariseus eram avarentos, versículo 14 afirma isso. Então Jesus vai falar para eles, vai chamá-los a atenção, vai exortá-los e vai dizer para eles que nem um tio sequer da lei seria retirado. Toda a lei haveria de se cumprir. Toda a lei de Deus haveria de se cumprir sobre eles, que estavam ali ridicularizando Jesus. Ou seja, não estavam ouvindo a voz do Salvador, não estavam ouvindo a voz do Senhor que lhes falava, e continuavam no seu pecado de avareza. Jesus vai falar também do adultério, provavelmente um pecado cometido por eles também. Então Jesus vem trazer para eles a lei do Senhor e vem falando: olha, vocês se cuidem, vocês estão buscando a sua própria justiça, mas se vocês querem fazer isso, saibam que nem um tio da lei será retirado. E aquele que repudia sua mulher e casa-se com outra, comete adultério com ela também. Então, temos duas revelações aqui do Senhor Jesus, que vai falar de adultério e vai falar de avareza, do amor exacerbado ao dinheiro, à riqueza. E quando ele estava instruindo os seus discípulos, ele estava orientando para que eles não fossem assim, não servissem a Deus e às riquezas. Então assim nós chegamos agora nesta parábola, onde Jesus está diante de seus discípulos e diante desses fariseus, neste contexto. Então Jesus vai trazer aqui um grande ensino. E esse ensino não é, apesar de ser claro, apesar de ser muito evidente, muito simples de ser entendido pelo que está escrito, é muito difícil de ser aceito, porque é muito duro, é muito pesado. É engraçado que nós vivemos uma vida inteira desejando justiça. Nós desejamos sempre que os pecadores sejam punidos pelos seus pecados, que o injusto pague pela sua injustiça, que o malfeitor pague pelos seus malfeitos, pelos seus erros, pelas suas transgressões. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos isso acontecendo de fato, o juízo do Senhor sendo aplicado e da forma como ela é aplicada, segundo a palavra de Deus nos revela, não é fácil nós olharmos para um texto desse e olharmos com bons olhos. Mesmo aquele mais terrível pecador, a gente quer sempre ver, né, um final mais feliz, um final melhor. Mas isso seria injustiça da parte de Deus. Deus não é injusto. A nossa justiça não se compara com a justiça divina. E o Senhor, o inferno, ele representa, conforme o Hernandes diz,
fala, quando ele expõe esse texto, ele vai dizer que é uma exigência moral. O inferno é uma exigência moral do juízo e da justiça de Deus. Se não houvesse inferno, não haveria justiça. E Deus é justo. Deus há de trazer a juízo tudo aquilo que fazemos neste mundo, que tem efeito, reflexo para a eternidade. Já nascemos em pecado, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o juízo e a justiça de Deus. O salário do pecado é a condenação ao inferno. E aqueles que não se arrependem, que não se rendem ao Senhor Jesus, que permanecem nas suas iniquidades, que permanecem nos seus pecados, esses hão de pagar pelos seus pecados, herdados de Adão e praticados sem o devido arrependimento ao Senhor Jesus. Então veja, primeiro ele tratou do arrependimento. O filho pródigo se arrependeu, o pai tomou nos braços. A ovelha que se perde, o pastor vai resgatar. Mas para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, o Senhor Jesus conta esta parábola. E ele vai dizer que havia, então, ele vai falar aqui de dois personagens. Ele vai falar de dois personagens distintos, o rico e Lázaro, que significa Eleazar, que também quer dizer Deus socorreu, Deus ajudou. Este é o significado do nome Lázaro. O outro, o nome não é revelado, apenas rico. Rico e Lázaro. Duas situações distintas neste mundo. O avarento, o rico avarento que não socorreu este Lázaro, e o Lázaro que Deus socorreu, cujo é o significado do seu nome. Aquele que Deus socorreu, aquele que Deus ajudou. E temos também duas situações distintas na eternidade. O rico no inferno e Lázaro no céu, aqui chamado de seio de Abraão. Então, queridos, o que nós vamos aprender nesta passagem é muito importante. Nós precisamos olhar para essas situações distintas, esses personagens distintos e entendermos o grande ensino do Senhor Jesus através desta parábola que ele conta. Alguns comentaristas, teólogos chegam até a acreditar que pelo fato desta parábola ser a única em que o Senhor Jesus cita o nome da pessoa, ele dá nome a uma pessoa da parábola, esta não seria uma parábola, seria um fato, algo que realmente aconteceu. Mas a grande maioria dos teólogos entendem que de fato trata-se de uma parábola. Jesus está contando, e as parábolas elas sempre têm uma verdade real, algo que realmente acontece, mas ele conta a verdade através de histórias, como que a verdade se dá por meio de uma história para que as pessoas entendam. Então, nesta parábola, o Senhor Jesus vai dizer que havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este é o primeiro personagem da história. Então, o primeiro personagem é um homem rico. O texto traz detalhes aqui que são muito importantes para que nós entendamos quem era este homem rico. A passagem vai mostrar que ele se vestia de púrpura. A púrpura era um pigmento, um corante que se encontrava no molusco, muito difícil, muito raro de ser encontrado, e por isso ele era muito, mas muito caro, muito caro. Somente o imperador romano tinha condições de se vestir de púrpura. No entanto, este homem rico, que não sabemos o seu nome, também se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Olha, era algo raro em seus dias, somente pessoas muito poderosas, muito ricas mesmo, que poderiam usar tal vestimentas. E diz ainda o texto que todos os dias, não era um dia nem outro, eram todos os dias, ele se regalava esplendidamente. Ou seja, ele era
ele vivia sendo agradado. A ideia lá é essa, que ele vivia sendo agradado e vivia esplendidamente. Esta é a situação deste primeiro personagem. A história não conta mais detalhes com relação a este homem rico, mas quando nós olhamos o contexto em que a Bíblia, em que o Senhor Jesus está falando, quem sabe este homem rico não era um desses fariseus. Não era um desses fariseus, porque mais à frente nós ouviremos falar do pai Abraão. Ele chama Abraão de pai. E provavelmente este era um personagem, era um homem que fazia parte do povo judeu, do povo de Israel, da linhagem de Abraão, mas era um fariseu. Era um fariseu que estava ali. E o Senhor Jesus havia dito que os fariseus, o narrador aqui ele vai mostrar que os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Então, muito provavelmente aqui Jesus está pegando e contando uma história usando um rico que era um deles, que simbolizava, que representava um daqueles fariseus avarentos. Este é o homem rico da história. Vivia regaladamente, vivia esplendidamente, vestido de púrpura e de linho finíssimo. O outro personagem da história é o completamente oposto desta situação. Havia também certo mendigo, não era nem pobre, era mendigo, chamado Lázaro, conforme dissemos, aquele que Deus socorreu, que Deus ajudou, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E quando nós lemos isso daqui lá no texto, no grego, no original, vai mostrar que, na língua original, vai mostrar que não era uma porta qualquer, era um portão de respeito. É a ideia de que era uma porta muito empoderada, era uma porta muito linda e grande, imensa, para dar a ideia de que onde esse homem rico vivia não era um lugarzinho qualquer, não era uma casa qualquer, mas era uma mansão de respeito, suntuosa. E era neste lugar que este rico vivia. E o mendigo vivia ali neste grande portão, nesta grande porta, à frente desta grande mansão. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. A ideia aqui é de tudo que caísse da mesa do rico, é o que ele queria, qualquer coisa que viesse, ele queria comer ali. Era isso que ele queria, e ele precisava ser alimentado. Por quê? Porque não era um mendigo comum, assim, que estava naquela situação, porque não queria trabalhar. A ideia aqui do texto é que era uma pessoa doente, ele estava cheio de chagas. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Esta é a ideia de um homem cheio de chagas, que os cães lhe lambiam as úlceras, e eles estavam ali mendigando, querendo migalhas deste homem rico. E aí, esta é a cena, esta é a situação deste lado da história, neste mundo, nesta terra, como eles viviam. E aí a gente pode perguntar, mas a Bíblia não fala que este rico judiou desse mendigo. A Bíblia não fala que ele fez algo contra o mendigo, que ele era uma pessoa má, que ele judiava. A Bíblia aqui apenas mostra um pecado de omissão. Pecado de omissão. A Bíblia diz que todos os dias esse mendigo, cheio de chagas, estava à sua porta, os cães lhe lambendo as chagas, as úlceras, e este homem rico não fazia nada. Esta é a ideia que a parábola nos sugere. Que este rico, ele pecava por omissão, por não atender esse mendigo, por não recebê-lo, por não cuidar dele, diante daquela situação que constantemente ele via à sua porta. Então esta é a cena deste lado do mundo, deste lado da vida,
deste lado desses personagens neste mundo. Mas a partir do verso 22, esta parábola vai nos mostrar o que aconteceu com esses personagens, com este homem rico e com Lázaro. Vai dizer que aconteceu morrer o mendigo e o que aconteceu com o mendigo. Notem que primeiro começou a falar do rico, agora quando eles morrem, inverte a ordem. Primeiro vai falar do que aconteceu com o mendigo, porque o que aconteceu com ele é muito mais importante. Agora o rico da história é o mendigo. Então notem que o verso 22 vai dizer: aconteceu morrer o mendigo e ser levado por quem? Pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Era o céu. A ideia aqui é do céu. Mas o Senhor Jesus usa essa expressão para demonstrar que o céu é o lugar de onde estarão aqueles que estão na aliança do Senhor, na aliança que Deus fez com o seu servo Abraão. O povo da aliança, o povo de toda a terra, alcançado pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e Abraão é chamado então de o pai da fé, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, de todos os cantos do mundo. O Senhor tem o seu povo que está debaixo dessa aliança que Deus havia feito com Abraão. Então a ideia aqui é de que quando este mendigo morre, ele é levado pelos anjos, e é essa ideia, para o seio de Abraão, que é aquela ideia de quando João encostou no peito de Jesus, debruçou no peito de Jesus, que não é comum na nossa cultura, mas naquela cultura judaica, esta é a ideia de quando um amigo muito chegado se encontra com outro, descansa no seu seio, descansa no seu peito. E ele então é recebido no céu desta forma, no seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E a ideia aqui é bem interessante, que não fala que o mendigo foi sepultado. Talvez esse mendigo não tenha recebido um sepultamento digno. Talvez quem o sepultou foram os próprios cães que o lambiam. Talvez ali dilaceraram, comeram este mendigo. Talvez ele não teve um sepultamento mínimo sequer. Ao contrário do rico, que teve um sepultamento. A ideia aqui é de algo suntuoso também. Deve ter tido um sepultamento todo digno, todo bonito, ali, com muitas pessoas ali, honrando, reverenciando este homem que era tão rico. Mas a ideia não é a mesma para este homem que era rico deste lado da história. A ideia não é a mesma do que aconteceu com Lázaro. O versículo 23 vai dizer que este rico ele foi para o inferno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Mais uma vez, esta ideia. Então agora ele está de um outro lado, ele está num lugar, no inferno, em estado de tormento, e ele levanta os olhos e ele então vê, ele tem essa visão de ver Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, e aqui é aquilo que nós dissemos, olha a expressão que ele usa: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aqui ele pensa ainda que Lázaro ainda continua sendo servo dele. E ele vai dizer: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Alguém que estava acostumado sempre a ser servido, está dando ordem para alguém, para dar ordem para o servo para vir servi-lo. Disse, porém, a Abraão: filho, olha a expressão que Abraão usa para ele: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ou seja,
ele recebeu os bens que ele procurava naquela vida. Enquanto ele estava vivo, ele estava recebendo os bens que ele procurava. Aquilo que ele queria foi concedido. Ele adquiriu as suas riquezas. Ele era um homem muito rico. Era isso que ele buscava, era isso que ele procurava. Então a ideia é isso, você ia receber os seus bens em tua vida. Lázaro não recebeu esse tipo de bem em sua vida, pelo contrário, igualmente os males. Agora, porém, ele aqui está consolado e tu em tormentos. Notem esse contraste. A ideia aqui é que Lázaro, diferente do rico, assim, igualmente no sentido de, da mesma forma que este rico recebeu tantas riquezas, igualmente Lázaro recebeu os males. No entanto, o significado do nome Lázaro é Deus socorreu, Deus ajudou. Um homem que recebeu tantos males, esse é o que Deus ajudou. E nós muitas vezes ficamos olhando apenas para este lado daqui da história e considerando que Deus está ajudando apenas aqueles que estão fartos, apenas aqueles que estão ricos, apenas aqueles que estão abastados. E não é isto que o texto nos mostra. Lázaro era um homem que Deus ajudou. Lázaro era um homem que Deus abençoou. Mesmo na sua vida aqui desse lado da história, estando nesta situação, em chagas, úlceras. Semana retrasada, pregávamos sobre a história de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e vimos o que aconteceu com ele aqui em vida. Seu corpo também cheio de úlceras, cheio de chagas, se raspando com telhas, mas o Senhor abençoava a vida de Jó. O Senhor era com ele, e no final da vida dele ele recebeu em dobro tudo que ele possuía. Meus irmãos, certamente este rico, este Lázaro, este mendigo, recebeu muito mais do que o dobro de tudo que ele não possuía neste mundo, pouco que ele tinha neste mundo, mas ele recebeu a vida eterna. Então o texto vai dizer, a partir do verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá para nós. Esta é uma informação muito importante, queridos, que a palavra de Deus nos garante em outros textos, dizendo que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esta é a grande verdade. Depois da morte, olha o que a palavra de Deus está nos revelando. Depois da morte não tem chance, não tem alternativa. Há um grande abismo que separa. Ninguém passa daqui para lá, nem de lá para cá. Esta é uma verdade real. Não tem missa de sétimo dia que faça ninguém passar para lá. Não tem oração, não tem dias de finados para ninguém acender vela, interceder pelos seus queridos. O dia é hoje. Por isso a palavra de Deus nos exorta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Porque para lá não tem chance de salvação depois da morte. Vindo depois disto o juízo. E este rico, ele entrou no juízo de Deus. Ele já estava no inferno, o lugar reservado para o diabo e seus anjos, aqueles que cooperam com ele. Diante dessa situação que se encontrava ali no inferno, agora numa situação completamente diferente, em tormentos no inferno, suplica, replica no versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à casa paterna, a minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então aqui este homem, que era rico, do lado de cá da história, aqui na terra, está ali replicando, para que, mais uma vez, ele se refere a Abraão como pai, implorando que o mandes, que mandasse então Lázaro, o que aqui era mendigo, para a sua casa paterna, preocupado ali com 5 irmãos. E, provavelmente, se ele tinha tanta preocupação com a sua casa paterna, com esses seus 5 irmãos, é porque eram muito semelhantes a ele, avarentos, homens que aqui nesta vida não se preocupavam em ajudar os seus semelhantes, não se preocupavam em ajudar o seu próximo, não se preocupavam se estavam quebrando a lei de Deus, não estavam preocupados com o Senhor da eternidade. Olhavam apenas para si mesmos. E agora ele aqui então fica suplicando para que Lázaro vá falar com seus familiares. E olha a resposta de Abraão nesta parábola, obviamente. Se esta situação estivesse ocorrendo, Abraão respondendo diria a este homem. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, é interessante que o personagem utilizado nesta história por Jesus, ele chama de Lázaro, aquele que Deus abençoou, aquele que Deus socorreu. E quando este homem que aqui era rico e agora clama lá no inferno para que venham ajudar os seus irmãos, seus familiares, o Senhor vai dizer que se não ouviram Moisés e os profetas, tampouco ouviriam. E nós temos uma história de uma ressurreição, onde Jesus ressuscitou um homem que se chamava Lázaro, descrito lá no Evangelho de João, capítulo 11. E o que aconteceu com este homem? O que aconteceu não foi exatamente isto que Abraão estaria respondendo para este rico dessa história. Veja o que aconteceu na história, nesta outra parábola, registrada em João capítulo 11, quando diz aqui no capítulo 11, versículo 43 em diante. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Notem, por que eu sugeri que talvez Jesus usa este rico, se referindo a este rico como um daqueles fariseus? Porque nesta parábola, onde Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, é uma história verídica, acontecida neste tempo, nesta terra, do lado de cá da história, quando Jesus ressuscita um homem de verdade aqui nesta terra, chamado Lázaro também, aquele que Deus abençoou, aquele que Deus salvou, que ajudou, que socorreu, o que ocorreu? Muitas pessoas de fato creram em Jesus por conta daquele milagre. Mas notem,
As pessoas foram correndo avisar aos fariseus do que havia ocorrido. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 12, a partir do verso 9, qual foi a reação desses fariseus? Eles creram, mesmo diante daquele fato milagroso de Jesus tendo ressuscitado Lázaro, de todos podendo vê-lo? Não foi isso que ocorreu. Os fariseus não creram. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 12 de João, a partir do verso 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Lembrando que aqui os principais sacerdotes eram os fariseus. Resolveram matar não só Jesus, mas também Lázaro. Jesus que ressuscitou e Lázaro que foi ressuscitado. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha o que ocorre com os fariseus. Quando eles percebem que muitos dos judeus estavam crendo em Jesus pelo que Jesus havia feito com este Lázaro da vida real aqui, eles, ao invés de se renderem a Jesus como soberano, como Messias, como Senhor, ao invés de fazerem como os judeus, de se prostrarem aos seus pés e o reconhecerem como aquele que haveria de vir, que teria o poder sobre a morte, não. Eles não creram. Pelo contrário, eles queriam matar ambos, Lázaro e Jesus Cristo. Voltando para a nossa parábola, exatamente o que estava ocorrendo aqui, que Abraão está falando para este que era rico do lado de cá e que agora está lá no inferno. Vocês têm Moisés, vocês têm os profetas, e se nem houve, tendo a palavra deles, se nem, e quando aqui se refere a Moisés, aos profetas, tantos outros sinais e prodígios eles tinham visto, presenciado ou conheciam do pai Abraão, da história, do que Deus havia feito com o povo de Israel, de tirar do Egito, de levar para uma terra que emana leite e mel, de prover os sustentos, de realizar tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, do exército de Israel tão pequeno, vencer poderosos exércitos pelo poder do Senhor. Note, queridos, o grande problema deste homem rico não era a sua riqueza. A riqueza não era o pecado deste homem, apesar dele se vestir de púrpura, de linho finíssimo. O grande problema dele não era a riqueza. Abraão era rico. Abraão, que está lá no céu e recebendo Lázaro no seu seio, aqui deste lado de cá, era um homem muito rico. A Bíblia narra a riqueza de Abraão. A Bíblia narra a riqueza do rei Davi. A Bíblia narra a riqueza de tantos outros personagens, como citamos Jó, que já era rico, mas que Deus deu em dobro tudo quanto ele possuía. A diferença entre este personagem da história, este homem rico da história, não está na sua riqueza, mas está na sua avareza, no seu amor pelo dinheiro, do dinheiro ser o ídolo do seu coração, de não acolher ao necessitado, de não amparar ao abatido, de não amar ao seu irmão. Esta é a grande diferença. Aquele que não teme ao Senhor, não temia o que viria após a morte, acumulava tesouros apenas neste mundo, não se preocupava com o dia de amanhã. E aqui termina essa história. E eu queria trazer então, concluindo aqui esta mensagem, isso que nós ouvimos aqui nesta noite, queridos. O Senhor da nossa vida, do lado de cada história, determinará a nossa vida do lado de lá da história.
determinará a nossa vida na eternidade. Quem é o Senhor da tua vida? Deste lado de cá. Quem é o Senhor da tua vida? Decida hoje a quem servais. Conforme Josué disse: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somos chamados para, assim como Josué, tomarmos uma decisão real. Enquanto estamos neste tabernáculo, enquanto estamos neste edifício terreno, neste corpo mortal, usá-lo para a honra e para a glória do Senhor, servindo somente ao único e soberano Deus, temendo a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Este é o primeiro ensino que nós tiramos desta passagem, sabendo que o ensino que esta palavra também nos traz da eternidade é um ensino que traz maravilha de descanso eterno no céu, no seio de Abraão, como também traz a triste realidade do juízo de Deus aplicado a todos esses ímpios que vivem nesta terra na sua impiedade e que vão sofrer o juízo de Deus por toda a eternidade no inferno, lugar de tormento, onde não tem chance de voltar para fazer novamente aquilo que não fez enquanto estava em vida. Estas duas verdades precisam estar bem presentes na nossa vida. Temos o único Senhor soberano na nossa vida, deste lado da história, porque sabemos que esse Senhor é que determinará a nossa vida na eternidade. Que Jesus seja o Senhor da nossa história. Jesus que ressuscitou a Lázaro possa ser o Senhor que nos ressuscitará naquele grande dia para vivermos no seio de Abraão. Pois aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando olhamos para a situação que estamos enfrentando nesses dias, coronavírus, essa pandemia, nós olhamos e vemos, conseguimos perceber o quão frágil é a nossa vida neste mundo. Hoje os poderosos, as grandes potências mundiais se curvam diante de um vírus invisível, se prostram diante desse vírus que mata absurdamente, que infecta tantas pessoas. E hoje as riquezas, os grandes convênios médicos, todos os recursos humanos não estão sendo capazes de livrar ninguém da morte. Este é o nosso soberano Deus, que com um simples vírus microscópico, invisível, pode levar a cabo toda a suntuosidade, toda a pompa, toda a riqueza, todo o poder de tantas nações neste mundo, de tantos homens poderosos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você que está ouvindo essa palavra nesta noite, analise na tua vida quem tem sido o Senhor da tua história, a quem você tem servido. Não há como servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e as riquezas. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que neste momento tão difícil que estamos vivendo, possamos olhar para o nosso único Senhor, aquele que pode livrar a nossa alma da morte eterna. Deus nos abençoe. Por sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e foi exposta à tua igreja nesta noite. Ó Deus, que esta pregação, que esta mensagem tão profunda, tão vívida e tão impactante, tão real, com realidades tão distintas e importantes, cruciais,
possa nos trazer a reflexão da necessidade que temos de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Redentor da nossa vida, como Senhor da nossa história, que assim como ressuscitou Lázaro e o salvou, aquele que disse que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá, possa ser o Senhor da nossa vida, possa ser o Senhor da nossa história, enquanto estamos neste lado da história, enquanto estamos aqui neste mundo, e que este tempo, que temos esta oportunidade de rendermos em Ti, de nos arrependermos do nosso pecado, contando com a Tua graça salvadora, por meio da propagação do Evangelho, que hoje se ouve, que hoje é pregado, almas venham se render ao Senhor. Que essas pessoas, Pai, possam ser alcançadas pela Tua graça salvadora, que tenham os seus corações, as suas mentes, seus ouvidos abertos para ouvir, e a sua mente para entender, e o seu coração para crer, e assim se render e se prostrar ante ao eterno, soberano Criador de todas as coisas, e que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Esta é a nossa oração, Deus. Que essa palavra não volte vazia, mas que ela produza frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Queridos, passando então para o final deste culto, em resposta à palavra que acabamos de ouvir, cantemos ao Senhor, louvemos a Deus com o hino A Vida com Jesus, hino 110. Louvemos ao Senhor ao som do hino.
de Isabela que nos conduz a uma oração final. E depois da oração, receberemos a bênção e encerraremos com a amém, queridos. Senhor, meu Deus, agora na sua presença, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que aconteceu nesse dia, Senhor, nesse culto a Ti, Pai. Obrigada por toda a palavra que pregaram, Senhor Deus. Esteja colocando dentro dos nossos corações, não permitindo que nos esqueçamos durante a semana, Pai. Esteja conosco, Pai. Esteja acompanhando cada um na volta para os seus lares agora, Pai. Esteja abençoando a nossa semana para que possamos passá-la junto a Ti, Senhor Deus, sem nos esquecermos do que aprendemos aqui, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu aqui nessa noite. Obrigada pela liberdade que o Senhor nos dá de te louvar no nosso país, Pai. Obrigada por tudo e é isso que eu te agradeço e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja de Mina, e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, assim está encerrado o culto ao nosso Deus nesta noite, mas que esse culto continue no nosso dia a dia, através do testemunho fiel ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, lendo sua palavra, orando, praticando tudo aquilo que aprendemos a cada dia por meio da orientação de sua palavra. Queridos, esta semana então, como temos feito, continuaremos aí no nosso estudo bíblico online, como hoje foi passado para os irmãos estão recebendo os textos para o seu culto doméstico. Pratiquem, façam em casa diariamente com seus familiares, e sexta-feira então estaremos novamente juntos online para o estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.